Olá pessoal, tudo bem? Então, neste vídeo eu vou mostrar um recurso disponível aí no supervisório Visual Cytect, que é o acumulador, né? Então a gente vem aqui em Cytect Project Editor, System, Accumulators. Como o próprio nome já diz, ele serve para fazer um acúmulo de dados, né? Ou uma totalização. Então aqui eu já criei um acumulador, já configurei aqui as tags. Então eu criei aqui, ó, bomba 1 lig, que é o status da bomba ligada. Essa tag aqui é o que vai fazer o acionamento aqui desse acumulador. Ou seja, quando essa tag aqui for igual a 1, o trigger aqui vai ser acionado e ele vai começar a totalizar, certo? E aqui, ó, esse runtime, esse tag aqui é um tag que eu criei, pode ser um tag local mesmo. Ele é o que faz a contagem do tempo que esse tag aqui ele estiver em true. Então, enquanto esse tag bomba1_lig for igual a 1, ele vai estar armazenando aqui o tempo que esse tag vai estar em true, né? Igual a 1. Esse tag aqui de baixo, ele é um tag que ele conta o número que foi iniciado, né? Ou seja, toda vez que esse tag aqui for de 0 para 1 ou de false para true, ele vai contar um valor aqui. E aqui embaixo, Totalizer Inc, esse tag aqui também pode ser um tag local. O valor que tiver nesse tag, ele faz um incremento nesse nosso tag principal aqui, que seria o tag final, né? Seria o Totalizer. Que nesse exemplo aqui seria o orímetro de uma bomba, por exemplo. Então, se a gente colocar aqui esse tag no runtime como 1, ele vai incrementar 1 nesse nosso tag aqui, num tempo pré-configurado, né? E para a gente saber em qual frequência que ele vai fazer esse incremento, a gente tem que vir aqui em Tools, Computer Setup Editor. Nesse parâmetro aqui, nessa seção Accumulator, a gente tem dois parâmetros, né? O Update Time e o Watch Time. Esse Update Time, ele é o que faz a atualização do valor da tag na tela, né? E o Watch Time é o tempo em segundos que vai fazer o incremento nesse nosso tag aqui. Então, esse exemplo aqui eu coloquei 1. Então, de 1 em 1 segundo, ele vai estar incrementando o valor desse tag nesse outro tag aqui, tá certo? E o Update Time, aqui igual a 10, ele vai atualizar o valor desse tag aqui de 10 em 10 segundos. Então essa é a configuração básica, né, para o totalizador. E agora vamos ver o funcionamento aí na prática. Vou rodar aqui. E aqui eu já coloquei na tela, né, aquele nosso tag da bomba, status da bomba ligada. Aqui é o tempo, né, o tempo que ela está ligada em segundos. O número do incremento, aqui eu coloquei 1. O número de starts. O orímetro em horas, né, que eu pego aquela tag lá e faço um cálculo, divido por 3.600, né, pego segundos, divido aqui para dar o formato em horas. Também coloquei aqui a mesma tag, só que eu divido por 60 para dar um formato em minutos. E o próprio tag aqui, sem nenhum cálculo, que vai mostrar o valor em segundos. Tá certo? Então agora eu vou passar o status da bomba para ligado. A gente já vê aqui, ó, que ele começou a incrementar. Aqui eu coloquei também uma função para ele pegar os segundos do relógio aqui do computador, só para a gente fazer uma comparação rápida, né? Então, ó, de 10 em 10 segundos, ele está atualizando essa variável aqui. Só que essa variável está sendo incrementada de 1 em 1 segundo, né? Porque, pessoal, quanto menor forem aqueles números daqueles dois parâmetros que eu mostrei,
Quanto menor forem eles, menor é a performance, né, de comunicação. Né? Ele vai usar mais dados para fazer essa comunicação aí. Tá certo? Então a gente viu aqui, ó, que ele está incrementando aí. Se eu voltar ele para 0, o status da bomba ligada, ele vai fazer o último incremento, né, a última atualização, só que agora ele parou de incrementar. Então aqui, ó, ele ficou 83 segundos, 1 minuto em operação, por enquanto está em 0 horas. Quando ele bater aqui 3.600 segundos, aqui ele vai ficar igual a 1. E aqui a gente tem um reset, né, desses valores, né, porque eu não consigo forçar, por exemplo, esse tempo aqui. Eu até coloquei aqui uma caixinha para escrever nele. Por exemplo, vou colocar aqui 0. Mas depois que a bomba aqui voltar para o estado de ligado, ele volta o valor que estava. Então eu não consigo aqui forçar esses valores, porque ele já armazena isso aí internamente na função, tá? Então, para isso a gente tem que usar uma função para resetar. No caso aqui eu vou resetar ele, né? Então eu zerei aqui. E aí quando eu voltar aqui no nosso status da bomba para ligado, ele inicia aqui, reinicia, né, a contagem, né? Então a gente viu aqui, ó, que ele está de 10 em 10 segundos. E para fazer esse reset aqui dessas variáveis, a gente tem que usar essa função aqui, ó, acc control. Aqui a gente coloca o nome, entre aspas duplas, o nome do nosso acumulador. Esse nome aqui a gente coloca aqui no nosso primeiro parâmetro aqui da nossa função. E o segundo parâmetro, o número 3, ele faz o reset de 3 variáveis, né? Que são o tempo, né, da bomba ligada, o número de starts e o valor totalizado aqui, né? Então ele faz esse reset dessas 3 variáveis aí. Tá certo? Agora, pessoal, eu vou mostrar o acumulador aí usando 2 variáveis, tá? Então aqui, ó, aqui no nosso trigger a gente pode usar, por exemplo, uma função, né, para fazer isso aqui funcionar, ou colocar 2 variáveis, por exemplo, aqui, colocar essa aqui igual a true e colocar uma outra variável igual a true. Isso aqui funciona, pessoal, só que qual que é o problema? Se essas tags aqui estiverem em I/O devices diferentes e um desses 2 I/O devices dessas tags não estiver comunicando, estiver offline, esse trig aqui deixa de funcionar. Ou seja, esse trig aqui com essa configuração só funciona se as 2 tags estiver com qualidade good de comunicação, né? Então, eu arrumei um jeito, né, para contornar esse problema. Então, eu criei aqui, né, esse outro acumulador e coloquei aqui, ao invés da própria tag da bomba ligada ou desligada, eu criei uma variável aqui local, né, armazena bomba 1 lig, que essa variável que vai fazer o acionamento aqui do totalizador. E para isso aqui eu utilizei uma função. Então o que eu fiz aqui? Eu criei uma função chamada acumulador, criei 2 tags, e esses 2 tags armazenam aqui a qualidade dos status da bomba de ligado ou desligado, né? Esse totalizador aqui, ele funciona, mas ele tem que estar comunicando com o sistema, né? Então pode até ser que a bomba lá esteja ligada, funcionando, só que por algum motivo está com falha de comunicação entre o supervisório e o CLP, por exemplo, e ele não vai ficar armazenando o orímetro, né, por causa dessa falha de comunicação.
Então esse recurso aqui do acumulador, ele funciona, mas com essa ressalva aí que pode ser que perca dados se não tiver tudo comunicando certinho, tá certo? E aí, como que eu chamo essa função aqui, acumulador? Eu criei aqui dois eventos. A gente vem aqui em System Events. Aqui eu criei dois eventos globais, né? Que eu também uso a qualidade daqueles tags lá. Então, se a bomba onLig tiver com qualidade good, ela vai retornar o valor 1 no trigger aqui do evento. Ou a segunda tag tiver com a qualidade ok, ele retorna 1. Então, se um dos dois estiver ok, ele retorna 1, aí ele chama a função, e aí a função aqui ela executa. Se uma das bombas estiverem ali, uma das duas tags estiverem acionadas, ela aciona esse tag aqui, e esse tag aqui ele retorna no nosso acumulador. Então aqui no trigger do acumulador eu usei apenas um tag, né? Então aí ele não tem aquele problema de ter dois tags e um dos dois estiver offline e ele não funciona nada. Então eu usei isso daí para contornar esse problema, né? E aqui embaixo ó, eu criei um segundo evento que usa essa outra função aqui, quality is bad, né? Para as duas tags. Por quê? Porque se as duas tags entrarem em bad, essa tag aqui, se ela estiver em 1 anteriormente, comunicando, ela vai continuar em 1 e informando, né? Essas duas tags aqui estando em bad, vai estar informando que o sistema perdeu a comunicação e essa tag aqui vai continuar em 1. Então ele continuaria fazendo um incremento incerto, né? A gente não sabe, né, se a bomba realmente está ligada porque está com falha de comunicação. Então o certo seria zerar essa variável. Então é isso que esse evento aqui faz. Ele zera a variável para o incremento. Então vamos mostrar isso aqui na prática. Então aqui eu adicionei nessa segunda variável aqui para a gente fazer o nosso teste aqui do incremento, né? Então vou resetar aqui o valor, os valores, né? Ele começou aqui a incrementar novamente, porque uma das tags, né, o status da bomba de ligada está em 1, então está indicando que a bomba está ligada, então ele está fazendo aqui o incremento, né, do orímetro. Agora eu vou fazer aqui a simulação, por exemplo, esse tag aqui perdeu a comunicação. Tá, então vou desconectar aqui. Adicionei também aqui a variável do trigger, né? Ou seja, se as duas tags aqui estiver com falha de comunicação, ele retorna 0. Retornando 0, ele para o incremento aí do acumulador. Agora eu vou fazer aqui o retorno da comunicação desse outro tag aqui e esse aqui continuar com falha de comunicação, né? Então vamos supor que num sistema aí real, aqui seria a mesma informação vindo de devices diferentes, né? Por exemplo, um rádio ou um modem, né? Então vamos aqui conectar esse outro device. Eu configuro esse tag aqui com outro device, o device número 5, e o range do endereço eu coloquei ele como no range 100. Eu vou colocar aqui, ele está no 40.101. Então vou fazer a conexão aqui. Então ele retornou aqui a comunicação, a variável do trigger foi para 1, então ele vai começar o incremento aí. Então aqui já viu que ele está incrementando, né?